Vitor, como você se sente nesse momento? Vitor Miranda. Nesse momento? É. Nesse momento eu me sinto vivo. Me sinto assim, sinto. Eu fui na academia hoje, né? Eu tenho ido na academia. Nunca fui uma pessoa de frequentar academia. Às vezes eu encontro pessoas. Porque na academia é o lugar que eu vou e que assim não tem ninguém dos artistas, assim, né? Como eu faço academia no bairro que eu meio que cresci ali. Às vezes eu encontro umas pessoas aleatórias de outras vidas, né? Parece que, né, a gente já ficando mais velho, a gente vai pensando assim, já vivemos outras vidas, né? Uhum. E aí eu encontro pessoas de outras vidas lá e as pessoas me olham e falam, o que você está fazendo aqui, cara? E tipo, acho engraçado, né? Porque parece que é um tipo de pessoas, tem um tipo de pessoas que frequentam a academia, tem um tipo de pessoas que não frequentam, né? E parece que as pessoas vivem em mundos diferentes, né? E às vezes eu me sinto vivendo em mundos diferentes, mas eu estou no mesmo mundo que todo mundo aqui, né? Senão... Uhum. E aí esse é o problema, né, de conviver, né? Tem que conviver com as pessoas que acham que estão em mundos diferentes, né? Esse, ó, talvez seja o grande problema da sociedade desde sempre, mas hoje parece que extrapola um pouco, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas acho que em todos os lugares, né? É interessante essa trama ficcional que você construiu dentro da academia de exercícios físicos, pensando até nesses mundos diferentes, como cada equipamento, né, sei lá, a esteira, a bicicleta. Você consegue conversar na bicicleta, na esteira, se tem alguém que puxa Não, papo? Como assim, é que é a sua... tem uma história muito boa, assim, que quando eu morava com meus pais ainda, tinha uma academia lá no prédio, aí eu descia às vezes, né, na academia. E assim, a academia é um lugar que eu gosto de ir e não falar com ninguém, entendeu? Então Tá. eu tava lá no prédio, lá, correndo na esteira, aí chegou um vizinho lá e começou a correr na bicicleta que tava do lado, e ele começou a puxar assunto comigo. E eu comecei a ficar puto, assim, porra, que cara chato, né, velho? Aí depois eu fiquei pensando assim, esse cara deve estar achando que eu sou chato pra caralho, porque ele tá tentando puxar assunto comigo e eu não tô querendo, eu tô monossilábico e tal. Então a academia é um lugar, por exemplo, que eu entro e não converso com ninguém, assim, se, né, se, se eu puder eu entro mudo e saio calado. Mas às vezes você encontra algumas pessoas que eu conheço, assim, muito tempo Você atrás. como poeta, como que você relaciona a academia do exercício, né, de exercício físico, com a academia intelectual? Você consegue fazer um parâmetro? Eu acho que assim, eu sou muito mais anti-acadêmico da academia, né, do intelectual do que da anti-acadêmico da academia de exercícios físicos. Uhum. É, mas eu acho assim que o bom disso, dos dois, a ligação que tem os dois é a disciplina, né? Assim, acho que na academia, né, na universidade você entra, você é disciplinado, você acaba estruturando um pouco o que você vai estudar, né? Uhum. E os horários, assim, né? Você fica uma pessoa mais regrada. Porque você tem um objetivo ali que é conseguir o seu diploma e não jubilar na academia, né? Como muitas pessoas fazem. Eu acho que a academia de exercício físico, quando você começa a duas coisas, né? Uma, assim, né? Acho que as pessoas fazem academia por dois motivos. Um é para saúde e outro, né, para estética, né? Não tem como não falar isso. Quando você começa a se olhar no espelho e ver o resultado, quando você começa a levantar da cama e falar, porra, estou me sentindo bem melhor e tal, né? Estou mais calmo, né? Porque é uma espécie de terapia ali, né? Uhum. E você, se quiser ficar o dia inteiro deitado, você vai levantar e não vai ter dor nas costas, né? E assim, eu acho que você vai criando assim, pô, eu preciso me organizar para ter esse horário no meu dia. Então você começa a criar ali umas rotinas para deixar esse lugar ali especial do seu dia para você fazer academia. E aí por isso que eu gosto de ir na academia e não conversar com ninguém também, porque assim, você passa a vida conversando com pessoas, né? Você tem que conversar com as pessoas por causa de trabalho. É, né? Eu tenho alguns ofícios, né? Que é o trabalho que me dá dinheiro, que é o audiovisual. E eu tenho que conversar com pessoas, né? Porque se eu não conversar com pessoas, eu não consigo nem o trabalho. E aí na poesia também, acho que a poesia é um lugar muito de conversa. Você acaba escolhendo o seu grupo ali com quem você consegue conversar e tem ideias ali que você gosta de conversar, né? Tem poetas, por exemplo, escritores que eu olho, artistas que eu olho, não tem nada a ver assim, com essa pessoa, não quero conversar com ela. Agora tem outros artistas que eu gosto de conversar. Eu passo, né, a coisa que eu mais gosto na vida, acho, é conversar com algumas pessoas. E é
isso, assim, né? Acho que as pessoas que eu gosto de conversar, elas não estão em nenhuma das academias. Interessante. Eu acho que você traz uma ideia de saúde do termo da academia, tanto mental quanto física, né? Eu acho que é sempre um dilema para o ser humano, como que ele consegue equilibrar, né? O mental e o físico. Ainda estamos inseridos nessa divisão, né? Acho que é muita patologia, coisa que a gente vê. Acho que é a Alexandrina, né? O Alexandre o Grande tinha esse pensamento, né? De cuidar do corpo e da mente, né? Uhum. E a ideia de o corpo ser dividido, né? Porque tem filósofos que falam que é um organismo só, né? Mas muitas das origens das nossas doenças vem dessa divisão, né? Da gente viver essa divisão. Como que você acha que você como poeta, artista, escritor, consegue talvez traduzir essa relação corpo e mente na sua obra? Eu escrevi hoje que assim, um verso que diz: a morte encefálica do mundo foi avisada hoje de manhã, foi avisada pela manhã, né? E assim, a morte encefálica do mundo. É porque quando as pessoas dizem que só há um motivo de morte, que é a parada cardiorrespiratória, né? O pulmão e o coração tem muito a ver com saúde, né? Mas assim, se o cérebro morre também, aí você pode desligar os aparelhos, porque não tem o que fazer. Então, são 3 órgãos vitais que temos aí, né? O cérebro, o coração e o pulmão. Inclusive eu estou fumando cigarro aqui, ó, que beleza. Mas eu faço academia para isso, né? Mas não gosto, não fumo em casa, crianças, nem em lugar nenhum. Mas assim, o cérebro também é dividido, né? As pessoas dividem o cérebro também, né? Em várias coisas. Você acredita nas determinações das divisões do cérebro, da ciência? Como poeta, você questiona essas Eu acho descobertas? assim, nem como poeta, acho que como uma pessoa, um ser humano, Como assim, ser humano, eu questiono tudo, né? Porque assim, a gente pode falar dos deuses, eu questiono os deuses, mas assim, eu posso questionar a ciência também. Agora o problema de hoje em dia é questionar a ciência porque é complicado, né? Tipo, né, com o mundo, com as pessoas que tem aí no mundo, com essas teorias de conspiração e fake news e tal, questionar a ciência é uma coisa que talvez não devemos fazer mais. Mas assim, eu sou um cara cerebral, entendeu? Eu acho assim, os sentimentos estão no cérebro. O cérebro comanda o corpo, comanda todos os outros órgãos. Se a gente perde a capacidade cerebral, a gente, né, não tem mais o que fazer aqui. E aí até essa ideia desse verso, né? Tipo, a morte encefálica do mundo foi dada hoje pela manhã. Porque assim, a gente não está pensando, a gente não pensa, né? Um bando de acéfalos aqui que está acabando com tudo, e a hora que acabar com tudo é só desligar os aparelhos, né? Acaba-se o cérebro do planeta Terra, então assim, o que serve o resto, saca? Existe uma relação entre os neurônios, não sei se você já ouviu falar essa relação, os neurônios e as raízes das árvores, os galhos, como você falou né, da questão... São parecidas até, né, assim, né? Nossos neurônios parecem raízes de árvores, né, que vão interligando as coisas, né? As raízes das árvores estão ali se interligadas com o solo e se alimentando e tal. E a gente, né, se a gente, por exemplo, obstrui nossas veias, né? Que acho que as veias também são essas ligações, né? Do cérebro com o corpo, do coração com o resto do corpo, né? Uma coisa interligada assim. Se a gente obstrui elas comendo merda, né? E sem praticar exercícios e tal, uma hora vai parar, né? Vamos ter uma parada cardíaca. E aí a nossa qualidade de vida vai pro saco. Você tem medo da morte? Se eu tenho medo da morte, acho que é assim, a gente tem... Eu não sei mais se eu tenho medo da morte, assim, acho que quando eu tô amando, eu sinto medo da morte, assim, saca? Quando eu não tô amando ninguém... Por quê? Oi? Por quê? Porque quando a gente está amando, a gente tem medo de perder aquilo, né? De parar de viver aquilo, né?
Agora, quando eu não estou mais amando, eu me sinto confortável com o que eu já criei aqui na vida, né? Assim, tipo, eu estou fazendo minhas obras, publicando minhas obras, construindo minha carreira Você consegue literária. amar e criar suas obras? Consigo, né? Acho que as obras, elas vão sendo criadas de acordo com o que a gente está vivendo, né? Então, assim, tanto faz o que a gente vai viver, né? Se eu tiver, por exemplo, numa situação super vulnerável de rua, eu vou continuar fazendo poesia, eu acho, né? Só que vai ser uma poesia sobre uma situação que, né, de vulnerabilidade ali de rua, de coisas que eu estou vendo ali. Se eu estiver amando, eu vou escrever coisas sobre o que eu estou ali vivendo, sobre o amor, né, sobre a construção ali. Você tem medo de se perder no romance e esquecer do pragmatismo da produção literária? Então, eu acho que assim, a única questão é que a gente precisa de tempo para as coisas, né? Então, assim, se você entra numa situação de vida que você está ali, trabalha, 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 o tempo que sobra você está ali convivendo com a pessoa que você está criando a relação. Acaba que o seu tempo de ócio criativo começa a ficar menor, né? E aí é uma questão só de você conseguir conciliar tudo isso, né? Eu não lembro quem que era tinha um escritor que ele trabalhava durante a semana e ele só escrevia durante o final de semana, né? E assim, é possível também, né? Se Voltamos à você, ideia de né? disciplina, né? A ideia de disciplina. Agora, para uma pessoa indisciplinada como eu, é difícil, porque assim, é quando vem, né? Será que a disciplina não é relativa? Será que todos não podemos construir da sua maneira a sua disciplina, mesmo que Eu sou, aos olhos dos outros não seja? eu sou super disciplinado com a minha disciplina, né? Eu levo ela muito a sério, entendeu? E aí, Genial. o que eu acho, assim, às vezes falta-me tempo, eu vou ao banheiro, eu fico horas no banheiro lá, as pessoas batem na porta, reclamam, eu falo, foda-se, eu tô aqui pensando, é um momento de privacidade, o maior momento de privacidade nossa é em cima da privada. Você Agora, já escreveu muitas coisas no banheiro? sempre, escrevo sempre, muitas pessoas escrevem no banheiro, né? E já saíram obras lindíssimas em cima da privada. Agora, essa é uma grande questão também, porque quando você anda pelas ruas e vê pessoas que estão ali defecando na rua, as pessoas ficam com nojo, né? Eu olho pra pessoa e falo assim, porra, que merda, né? Porque as pessoas não Você vê têm, muitas pessoas né? defecando na rua? Já vi mulher. Tem um conto que eu escrevi que era uma mulher que estava, né, ela fazendo a higiene da vagina De no qual meio da livro é? Praça da República. Oi? De qual livro que é esse conto? Não está no Ai, livro não. aí, talvez esteja num próximo livro de Merece, hein? contos. Tem um próximo livro de contos aí, eu estou escrevendo dois próximos livros de contos. Um é sobre a infância e o outro é sobre o fracasso. Nos conte mais sobre os próximos livros, Vai vamos se lá. chamar assim. Tem um livro de contos que é sobre infância, os personagens são crianças das histórias, né? São todas narrações que há crianças. Mas também é um outro livro com contos de que não há crianças, que são outros temas, que eu vou chamar assim, O Fracasso Não Me Subiu a Cabeça. E esse conto provavelmente vai para esse livro aí. É um conto sobre uma história que, assim, eu estava andando na rua, na Praça da República, e no centro da Praça da República tinha uma mulher limpando a vagina, entendeu? E era bem na época, assim, que o governo do Bolsonaro proibiu a entrega de absorventes, né? Rolou isso, uma situação assim. Sim. Uhum. E aí eu escrevi esse conto que era sobre a privacidade, né? Porque daí eu me lembrei dessa história de estar no banheiro, era uma época que eu vivia muito na casa das pessoas, né? Vivia ainda na casa do meu pai, da minha mãe, e é uma questão, quando você não tem casa, você não tem a sua privacidade. E às vezes mesmo tendo, não tem, né? E aí você sai na rua e fala assim, as pessoas estão brigando por falta de privacidade, e aí você sai na rua e vê as pessoas assim, sem privacidade alguma, nem no banheiro. Você acha que ainda existe a privacidade? No banheiro. Talvez, mas assim, por exemplo, eu também eu vivia com a namorada num apartamento lá e assim, todo dia de manhã a gente ouvia o cara dar uma catarrada, assim, saca? O vizinho de cima. Porra, vai tomar no cu, cara. De manhã já acorda com essa merda. Porra. Para você, o silêncio é um atributo da privacidade importante. O silêncio, como já falamos, o silêncio não existe, né? Assim, aos ruídos, né? Acho que o silêncio é barulhento. E assim, quando você... Acho que o silêncio só existe, não posso nem dizer dentro da gente. Acho que o silêncio se dá quando a gente não faz barulho externamente, né?
Você acha que é Que possível? acho que a gente escuta nosso barulho internamente, mas a gente não está falando, não tá. Acho que o silêncio tem a ver com você também não estar olhando a tela, né? Ultimamente eu tenho olhado muito a tela, assim, aí eu fico apreensivo, porque eu não estou ali naquele momento que eu não faço porra nenhuma, fico só olhando para o teto e ouvindo o ventilador girar, entendeu? Acho que esse é o momento do silêncio que a gente chama de silêncio, né? Uhum. E não estar interagindo com nada, Você acha que o não silêncio é um interagir com nada. caminho de salvação de uma certa privacidade? Eu Um acho que não há, possível caminho? eu acho que não há salvação para nada, Nada. né? Não existe salvação para nada. Vamos morrer, o silêncio não vai durar para sempre, nada dura para sempre. Quando nada dura para sempre, não há salvação, né? Então, assim, o que você perguntou? Vou fazer outra pergunta. Tá, vamos para a próxima, uma salvação para essa questão. Vamos falar sobre isso, né? A ideia de salvação. Você acredita na cura, em coisas. Quando a gente fala de vida, né? Você falou muito sobre cultivar a vida, a saúde. Qual o perigo você acha de acreditar na salvação, mesmo acreditando no cultivo da saúde? Não acho que é salvação, acho que existe a vida e a morte, né? E assim, dentro da vida, entre a vida e a morte, existem os sonhos, né? O sono e os sonhos, né? Que são ali coisas que estão um pouco ali fora de um e fora de outro, né? Mas assim, eu acredito numa continuação. Eu acho que eu me exercito e tento trabalhar minha mente para manter a mente saudável também, para que eu possa viver de melhor forma. Talvez não me importa assim se eu vou viver mais tempo ou menos tempo. O que me importa é que durante esse tempo que eu estiver vivo, que eu tenha uma melhor qualidade de vida, né? Sim. Porque acho que é o que realmente importa, porque a gente pode assim se cuidar tanto e atravessar a rua ali e morrer atropelado. Pensando em pessoas que não conseguem se cuidar, né? Tem muita dificuldade, vamos supor, para se cuidar, né? E às vezes elas chegam perto da morte, né? De uma maneira que elas podem induzir isso, ou um acidente, e alguém pode ir ali evitar. Você acredita que isso é uma salvação ou é uma tem acontecimento simplesmente? Tem alguns tipos de pessoas que me impressionam muito quando eu chego perto e assim eu admiro, assim, é como se fosse uma divindade para mim. Pessoas, por exemplo, que viveram em situação de rua, pessoas que foram presas, pessoas que sobreviveram ao câncer, né? Mães que perderam filhos, crianças, assim, por exemplo. Ou crianças que perderam os pais quando era criança. Assim, são pessoas assim que, né, pô, me impressiona muito as pessoas continuarem a viver com essas situações. E assim, muitas vezes eu vou em cemitério e vejo túmulos de crianças e fico ali, tipo, né, tipo, porra, quanto tempo de vida essa pessoa viveu e a gente fica reclamando que a vida é curta e já estamos com 30 e poucos anos, né? Então, assim, eu não acredito em cura, em salvação, eu acredito que há uma continuidade que um dia vai se acabar, né? Ou seja, o controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão, acho que a gente passa a vida tentando não morrer, né? Assim, né? Quando eu ando na rua, eu tenho cuidado para não morrer, por exemplo, né? A gente vai no mercado comprar comida, a gente tem criam-se crenças para a gente do que é mais saudável comer. E a gente vai tentando fazer tudo isso aí para viver de uma forma melhor e tentar atrasar o quanto puder da morte, né? Mas salvação não há, né? Vai acabar. Vai acabar o mundo ou só o ser humano? Não vai acabar minha vida, assim. Agora se o mundo vai acabar ou não, assim, isso não me diz muito respeito num sentido mais egóico, entendeu? Porque assim, vai acabar, não tem como controlar bilhões de pessoas que a maioria delas está tentando pagar um prato de comida para seus filhos, entendeu? Assim, é um lugar muito cruel, assim, você é obrigado a fazer coisas que está destruindo tudo, né? Assim, tem pessoas que têm a possibilidade de ter uma consciência, porque ganhamos dinheiro e tal, mas para ganharmos dinheiro ela já está fazendo essas merdas, entendeu? Então, assim,
Tem pessoas que pessoas que não têm a privacidade. Se a pessoa não tem nem um banheiro para cagar numa privacidade, imagine só se ela vai ter um lixo para jogar o lixo, né? Então, assim, é complicado. Essa coisa do dinheiro, do capital, né, que a gente chama de capitalismo, é uma coisa muito cruel, assim, com o ser humano, com o mundo, né, com o planeta. Tem relatos de muitas pessoas assim que falam que escutaram certa música ou leram certo poema e aquilo deu força, né, para a pessoa. Às vezes deu mais aquela força que faltava do que alguém falar qualquer coisa, ou alguém da família, ou uma coisa mais convencional, né, que qualquer coisa nesse tipo. Como que você entende a poesia nesse lugar? Não vamos falar de salvação, também acho delicado, mas nesse lugar de ser um chamariz para a permissão de se conhecer de uma forma, né, se permitir uma novidade, vamos dizer, bem no senso comum, gente que nunca lê poesia, mas que de repente tem algo poético que né, acomete aquela pessoa. Eu penso assim, quando eu morrer, eu acho que eu quero que escrevam lá no meu caixão, ou na minha caixinha de cinzas, os versos de Cecília Meirelles, né? Não fui alegre nem triste, fui poeta. Eu acho assim, que a poesia é uma das coisas que a gente tem como crença divina, né? A poesia, a arte, né? Acho que a poesia talvez um pouco mais do que a literatura, um pouco mais de outras artes, porque é um livro que a gente pega, né? Os livros são sagrados, né? Por isso que as religiões têm seus livros, né? E assim, acho que tantas, minha mãe, por exemplo, quando está mal, sofrendo, triste com alguma coisa, angustiada com alguma situação, ela vai lá e reza. Ela vai lá e acende uma vela. Eu vou lá e pego um livro do Drummond e abro e vou ler alguns poemas para ver se passa, aquilo passa, né? Ou eu vou lá, que talvez ajude mais, eu vou lá e escrevo um poema também. E aí eu olho para o poema que eu escrevi e falei, pô, faz sentido, né? Há um sentido aqui nessa situação. Há alguma coisa que faz eu querer ficar aqui, entendeu? Como há outras coisas também, né? Há os encontros, né? Às vezes eu estou mal, eu mando mensagem para um amigo, né? Se eu falo pro Ricardo Pozo, por exemplo, assim, Pozo, quando você morrer, fudeu, entendeu? Com quem que eu vou conversar? Lascou-se. Então é assim, são Você coisas acha que divinas. o afeto, então, é essencial para a saúde e para a criação e para... Eu acho que assim, há as coisas divinas para cada um de nós, né? Assim, Então você acredita no divino mesmo não acreditando em Deus? eu não acredito em Deus, eu acredito no entretenimento, né? E no divino? Há entretenimentos divinos, né? Que colocamos como divinos. E aí depende da pessoa. Eu acredito na poesia. Acho que a poesia é assim, é uma coisa que eu deitar na rede e ler um poema ou eu escrever um poema me faz bem, me faz, pô, acho que eu vou ficar aqui mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou ler um poema que vai me interessar e fazer eu conversar com alguém, ou mandar o poema para alguém para puxar uma conversa. Há pessoas que preferem ir na igreja lá e tal. Há pessoas que é uma coisa que eu gosto também, que é ir lá ver as pessoas tocando tambor e dançar e tal, né? Ver as entidades. O teatro, né? O teatro é uma coisa divina, talvez as divindades sejam uma das maiores divindades que existem, né? O teatro, que é uma coisa de louco. O fogo, por exemplo, fazer uma fogueira é uma coisa, por exemplo, que, né, deveríamos fazer mais, né? A gente acaba fazendo mais nos períodos de frio aqui, né, do inverno, nas festas juninas. Mas o fogo é uma coisa, se você passa a noite olhando para o fogo, pô, é a melhor coisa da vida, isso é viver, né? Viver com alegria é o fogo, né? Agora, várias outras coisas também. Há também, por exemplo, quem coloca a bebida, a droga como divina, né? As drogas psicoativas. Eu acho as drogas psicoativas, elas essenciais também em algum momento da vida, né? Só que o problema delas que elas às vezes deixam as coisas, as situações mais divertidas e a gente acredita que a diversão é por causa delas. Mas quando a gente vê ela apenas como coisas divinas e usa de vez em quando, são coisas interessantes, né? Também, né?
Porque assim, de repente você toma uma parada que você deita numa rede e olha para uma árvore lá e começa a ver as raízes das árvores, né? E isso é divino, saca? Você comer um cogumelo e aí começar a sentir o vento, ouvir o vento vir de longe. Enfim, são coisas divinas, Você né? consegue afirmar, então, diante de tudo isso, que o divino, ele é um caminho que todos nós, de alguma maneira, buscamos, né? Esse sagrado que você colocou, retirando qualquer ideia religiosa, né? Mas essa sensação de se deparar com a beleza da natureza, ou a energia de certos elementos, certos acontecimentos, né, dinâmicas, tanto sociais como naturais, aí, da forma como você coloca, que eu acho que tem um olhar sensível, porém você não abandona a ideia materialista, que é o que a gente né? Então, essa conexão, né, que eu acho que todos os seres humanos, de alguma maneira, eles precisam, né? Você acha, então, agora é a minha pergunta, que a poesia pode ser um caminho de libertação diante da alienação na ideia de um Deus, ou de um pai, ou de algo que salva, ou um político melhor possível, uma ideia não flexibilizada, imposta? Você acha que a poesia ela pode contribuir para um caminho de libertação existencial, socialmente falando? Eu acho que assim, o que é divino tem a ver com a sensibilidade, né? Com o que é o sensível, né? Agora, eu não acredito em políticos, né? Eu acho assim, eles estão à procura de uma coisa que é o voto. E eles fazem qualquer coisa pelo voto, entendeu? E aí é claro que você se identifica mais com o olhar de sociedade de um ou de outro, né? Tem gente que acredita no racismo e tal e vota no Bolsonaro. Tem gente que acredita mais num mundo mais harmonioso, né? E qual o papel da poesia nisso tudo? O papel da poesia talvez você ouviu o Lula falar e ele fala assim coisas, né? O Lula, ele tem uma linguagem poética, ele fala coisas bonitas, coisas belas e metáforas, inclusive. Eu acho bonito ouvir o Lula falar, entendeu? Como eu acho horrível ouvir o Bolsonaro falar, porque ele fala coisas grotescas para machucar pessoas, né? A linguagem, né? A importância da linguagem enquanto ferramenta do sensível, né? Um caminho da sensibilização e não ao contrário. Sim, é o caminho da sensibilidade. E acho que é o que a gente busca, né? O caminho da sensibilidade. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar em lugares que não há uma educação, não há uma sensibilidade para conversar com as pessoas, eu fico mal, entendeu? Eu fico triste, fico angustiado e assim, aí o que acontece? Eu cresci num bairro, assim, eu morava no Sobrado, né? Numa periferia, o Sobrado é o lugar do playboy, entendeu? Aí você vai tendo várias camadas, né? Aí tem o Sobrado, tem a casinha pequena. Eu sou playboy já pro cara que mora na casinha pequena. O cara que mora na casinha pequena já é playboy pro cara que mora na viela. O cara que mora na viela já é playboy pra quem mora na favela. Mas assim, quando você cresce num lugar de periferia, você aprende coisas violentas, né? Tipo, o machismo, eu falo assim, o machismo mata muitas mulheres, mas o machismo mata muito mais homens também, né? Sim. E assim, cresci no colégio, estudei em colégio público, então quando eu me vejo quase 15 anos de desconstrução dessa linguagem violenta, e eu vou trabalhar num lugar de linguagem violenta, eu começo a me entristecer e de repente eu já tô ali, mano, lembrando, meu corpo começa a lembrar daquela linguagem violenta e eu começo a ter linguagem violenta também, porque assim, né... A dor impede um pensamento, né? Ela impede... É complicado, assim, se você está numa guerra, você vai ser uma pessoa cruel, porque você precisa sobreviver, você precisa impor suas ideias ali. A gente fica mais à mercê dos instintos, né? E às vezes com educação não dá para você falar com pessoas agressivas, aí você começa a ser agressivo também, aí quando você vê, você já não é mais aquela pessoa que você quer ser, né? É difícil você ser a pessoa que você quer ser, Sim. porque você vai lutando contra um monte
de memórias corporais que você teve desde a infância, desde que nasceu ali, desde a barriga da mãe, né? E aí o que eu tento fugir é desses lugares. Agora, para né? terminar toda essa filosofia maravilhosa, queria saber o que tem mais te sensibilizado ultimamente na vida? Cara, você acha que o cinema, o teatro são coisas que estão, acho que foi o princípio do que eu estudei, né? Eu comecei estudando teatro e cinema, atuação, e é o que tem me feito mais sensível ultimamente, né? Eu assisti uma peça com a Verônica Valentino. Ixi, como é que é? Era sobre uma ativista, né, trans dos anos 80, 90. Não me fugiu o nome da peça agora, mas é uma peça que todas as personagens são travestis, né? E conta uma história dessa mulher travesti que acolheu travestis nos anos 80, né, em São Paulo. E aí, com a epidemia da AIDS, ela começou a acolher pessoas com soropositivas também ali. E depois ela foi assassinada. E a peça, assim, eu saí chorando da peça, assim, porque é bonito, porque assim, é humanizador, né? Assim, a Bárbara era a diretora de RH, ela quer levar o time dela lá para assistir essa peça. Porque assim, não tem como você ir lá e mesmo que você tiver todo o preconceito do mundo, você vai assistir a peça e vai falar, porra, que merda, né? E que bonito também, ó, como a pessoa fez uma coisa tão linda, né, para a sociedade. E eu assisto outras coisas também, assisti um filme recentemente que eu chorei pra caramba também, 2 filmes que eu chorei pra caramba, que foi A Baleia. Vi também. Que porra, a hora que tem a conversa dele lá com a mãe da filha, pô, é foda, porque assim, pega na gente, né? Fortíssimo. O negócio da depressão e tal, e aquela conversa ali, né, sobre o passado, e aí você já, né, a gente, né, com 30 e poucos anos já viveu certa vida aí que, né, se vê nessa situação de às vezes, né, conversar sobre o que fizemos até aqui, né? E também o filme do Steven Spielberg, né, que concorreu ao Oscar aí, eu esqueci o nome do filme, mas é o filme sobre a vida dele, então você assiste lá da história da família, né, separação e uma paixão, né, que separa a família e a vida dele como querendo ser cineasta, sonhando, né, e aí você começa a pensar também, assim, foi um filme que me fez chorar. Então eu tenho estado mais sensível nesses lugares assim. E também com a vida, né? A vida é assim. Né? Conte-nos sobre a sua peça que você está desenvolvendo, né? Agora, vamos ter peça do Vitor Miranda. É que assim, eu tenho escrevendo, tenho 2 lugares. Um é o lugar da poesia, né? A poesia acho que é um lugar que você vai para o lugar mais sensível, né? Acho que a poesia é um estilo de escrita mais egóico, né? Porque é os seus sentimentos. O eu lírico ali é bastante o seu sentimento. Mas pode descrever também coisas que a gente vê e se colocar nos outros, mas né? é coisa que, né, a gente sente ali e tal. A prosa... É uma interpretação, né? A prosa, para mim, principalmente de contos, é um lugar onde eu já, mais como visão de mundo, consigo racionalizar mais as coisas. E aí, o meu meio de transformar aquilo numa beleza é com o humor, né? O humor, nesse momento tão polêmico do humor, né? Difícil, acho que sempre foi polêmico, mas agora a gente discute mais. E assim, como fazer um humor com beleza, né? Um humor poético, um humor que não fere ninguém, né? Pelo menos tenta não ferir, né? Às vezes, acho que na maioria das vezes eu consigo. E aí tem esse meu livro, né? O que a gente não faz para vender um livro. E em vários contos tem um poeta em situações assim, né, que a gente vive aqui, né? Acho que nunca se fizeram um filme assim sobre, geralmente fazem filmes sobre poetas que deram certo, né? Ficaram famosos, não em vida, mas ficaram famosos depois e de certa forma viveram ali, né, uma vida. Uma pergunta sobre o seu processo criativo. Quando você vai dar poesia para prosa, por exemplo, o que a gente não faz para ler livro, que são vários contos, né? Como que você chega na construção dos contos a partir desse desenvolvimento da prosa?
Você consegue Sim. explicar um pouco? Então, eu tenho uma trajetória assim que eu escrevia contos. Eu comecei escrevendo contos. E eu acho que é um... Você queria contar histórias, né? E eu fui escrevendo contos ali. E aí, através desses contos, eu fui conhecendo poetas e aí eu comecei a ir para poesia. E aí, quando eu fui para poesia e voltei para prosa, aí você volta já com a poesia, acho que ela pira a prosa, né? Porque a poesia você vai mais sintético, né? Você vai criando ritmo, você vai criando linguagem poética, de metáforas. Você acha que esses são atributos que você trouxe para o conto? Sim, porque daí quando você volta para prosa, você se liga que na prosa pode haver uma metáfora também. A rítmica, a aí metáfora. O ritmo, daí você vai criando, encontrando o seu lugar ali, do ritmo, da metáfora, né, da linguagem toda. E aí eu tenho uma questão também com meus estudos de cinema e teatro, do diálogo, né? E assim, como eu gosto de ouvir as pessoas conversando, eu não gosto de conversar muito, né, com quem eu não conheço, mas eu gosto de ouvir as pessoas conversando. E aí você vai criando ali, eu fui criando uma linguagem de diálogo que assim é bem importante assim nos meus textos de prosa, né? E interessante, muito, parece né? que tem um processo, algo que começa como uma semente assim, né, e vai abrangendo até chegar numa peça, né? E você sempre traz atributos das suas formas de expressão linguística, né? Você pega da poesia, pega da prosa, pega do conto, até chegar, né, numa peça, por exemplo. E até por isso eu acho assim, a minha prosa de contos, ela foi criando uma forma muito de cena, né? Tipo, por causa do cinema e tal. São, assim, você olha, você vê várias cenas ali, que é possível muito bem filmar, né? E a Annette Nyman, né, a atriz do Teatro Garagem, ela sempre falou pra mim para eu escrever uma peça de teatro e tal. E aí eu, assim, acho um pouco meio complexo ainda para eu escrever uma peça de teatro, não tenho tanta sabedoria, assim, dramatúrgica, mas Você acha que precisa? Não acho que preciso, mas assim, você precisa estar confiante, assim, Sim. né, para segurar uma história longa de diálogos e tal, né. Mas aí eu criei essa história aí, que são basicamente os personagens dos contos que aparece o poeta, no velório do poeta, entendeu? Um poeta, o que o poeta fez Vamos para terminar vender com a o livro. sinopse do velório do poeta? A gente vai fazer essa peça, inclusive eu fui escalada para atuar. O que o poeta outros faz amigos. para vender um livro? O poeta se mata, né? E isso aí é uma... No mito do Sísifo, do Camus, tem uma anotação lá que ele faz, assim, que ele conta a história de um escritor que se matou para chamar a atenção para o livro dele. E aí ele diz lá, e deu certo, porque as pessoas ficaram interessadas no livro do cara. Mas o livro era ruim, então não foi pra frente, entendeu? Se tivesse o título que a gente não faz para vender o livro, talvez... Eu acho que é isso, assim, a gente faz tanta coisa para vender um livro aqui, e assim, geralmente, né, muitas pessoas acabam ficando famosas depois de morrer. Porque eu acho que a morte é muito importante. Quanto mais trágica for a sua morte, mais interesse terão na sua vida. E isso é Você acha que isso é uma coisa que persiste na humanidade, não mudou? Persiste, né? Então, não sei se talvez mude aí, né? Porque, sei lá, né? A vida tá tão, assim, mudando rapidamente, né? Mas você quer fazer a sinopse da sua peça pra gente finalizar a entrevista? Porque... A sinopse é basicamente a morte, né? O cara se matou. O cara é o poeta, né? O poeta ali, o personagem que aparece em vários contos do livro, ele morre, né? Não se diz como morre, mas ele se matou, né? Pra vender livros. E aí vai ali no velório dele, vai a ex-namorada que terminou com ele, que ele terminou porque ela obrigava ele a procurar emprego, porque fazer poesia não é um trabalho. Então as pessoas querem que você procure um emprego. Aí vai a dominatrix, com que ele conversou no puteiro do casarão, né? E aí vai também o cara que contratou ele para fazer sexo, né? Tentou comprar o livro dele ali, mas não queria muito o livro, queria mais era o corpinho dele. E já temos as possibilidades de marginais que atuarão, né? E aí tem também o assaltante do Uber, né? O cara que assalta o Uber e e o poeta convence eles ao invés de assaltá-lo, se juntarem para fazer uma revolução. Mas na real o poeta só queria se livrar do assalto mesmo. Aí o cara fica bravo e vai no velório dele porque quer, né, se vingar. É isso aí, a gente ainda vai inaugurar essa peça do Vitor Miranda.
Vamos aí criar Fiquem um ligados. grupo de teatro neomarginal, Vamos, né? vamos na veia underground, se jogar, enfrentando academicismos, críticas. Nem existe mais crítica, não existe crítica, o que existe é amizade, né? É o neoliberalismo do mercado artístico, né? Sim, quem faz crítica hoje em dia Vamos de valorizar o literatura? afeto. Eu não vejo uma crítica que critica o livro Onde mesmo, estão os né? críticos? Aonde Não estão? sei, assim, eu vi agora, teve uma polêmica aí que eu nem vi direito, mas assim, que alguém criticou o novo livro do Itamar Vieira Júnior, né? Eu não li o novo livro dele, eu li o Torturado, que é um livro sociologicamente muito rico, mas assim, de texto mesmo não me chamou a atenção, mas a sociopolítica que há no livro é impressionante, assim, né? Ele escreve realmente tudo ali dentro da história, consegue descrever a sociopolítica brasileira. Eu acho que seria interessante a gente fazer mais gravações sobre as leituras e como que você, por exemplo, você está falando desse livro, elementos e coisas que te conectaram como escritor e que você Sim. traz com você. Eu acho que seria interessante a gente falar mais sobre isso, não é? Assim, entre nós artistas. Poderíamos, né? Inserir mais as nossas ideias do contexto. Então, essa é uma ideia dos neomarginais, né? De se juntar, de criar um grupo de pessoas que estão, assim, meio excluídas da classe artística, né? Para começar a fazer alguma coisa entre nós, né? E falar mais sobre o que a gente está lendo, o que né? a gente está lendo, o que a gente está produzindo, o que a gente está escrevendo. Realmente falar sobre isso. Porque assim não se fala muito, né? Hoje é um jogo ali político, né? A politicagem que existe, você é meu amigo, você fez meu curso, eu vou falar bem do seu livro vai fazer sucesso, meu curso vai fazer sucesso. Vamos falar mais sobre o que a gente absorve, o que a gente digere, como, né? Por que você acha aquilo interessante e eu não acho? Aquele artista, aquela obra, né? Eu sinto falta desse Sabe tipo que às de vezes alguém manda mensagem lá perguntando assim, você gostou da minha poesia? Eu falei, eu não gosto de poesia nenhuma. Eu não acho nada interessante. Mas é isso, por isso que eu continuo lendo. Chega uma hora que fala assim, arte é tudo zoeira, estamos todos zoando aqui, ó. É tudo mas mentira. Isso é interessante, porque eu não acho mais nada interessante, mas é por isso que eu continuo lendo para ver se em algum momento eu acho alguma coisa interessante. A posição niilista é importante, Nietzsche já disse sobre isso, o niilismo, eu levo a sério. Às vezes a gente tem que chegar num nível nivelado, não acreditar em nada, nada é mais interessante, né? E nem é uma coisa que forçamos, né? Nietzsche que disse que Deus está morto? O Deus cristão. Mas o Nietzsche também está morto, né? Coitado. Também. Mas ele precisou matar Deus, né? Quando todo mundo queria que ele sobrevivesse, mesmo derramando tanto sangue, construindo tantas igrejas. O Nietzsche, né? Ele era um pouco antissemita, né? Uma época, né? E a época todo mundo era antissemita ali na Europa, né? Eu tô lendo Ulisses, do Joyce, e Ulisses também é um tanto antissemita, né? Estava até conversando com o Pozo isso, porque o Pozo é muçulmano, né? Ele segue a religião muçulmana, a religião do Islã. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque ele fala que ele tem um pouco de ojeriza ao Joyce, porque ele era antissemita. E aí, só que aí o Pozo me contou uma coisa interessante, né? Porque ele fala assim, o povo árabe também é um povo semita, né? Então isso quer dizer que os judeus também são antissemitas, né? Eles odeiam os árabes. O mundo é complexo. Por que juntaram tanto religião política, né? Acontecem essas coisas aí. Todo mundo está de futebol aí, se matando e achando que pode quebrar o Senado, e tá tudo bem. Nós deveríamos fazer agora que os bolsonaristas fizeram no 8 de janeiro e quebrar aquela porra toda daquela Câmara dos Deputados e arrancar a cabeça de Lira, né? Mas nós somos bonzinhos demais. Somos. Paz e amor, John Lennon. E aí vem alguém dar um tiro na gente. Será que um fã seu daria um tiro em você, Vitor? Eu nem tenho fã. Antes tivesse. Tem certeza? Acho que não. Será que não é um stalker? Talvez eu tenha pessoas que me odeiam, assim, né? Será que os fãs de hoje são os stalkers? Eu acho, assim, que talvez as pessoas que sejam mais fãs do meu trabalho são as pessoas que mais me odeiam, entendeu? Ou seja, você é um ser ou odiado ou amado.
acredita nisso? Eu acho Não que tem eu neutralidade sou, com eu o acho que eu Vitor. acredito que eu sou um ser insignificante. Mesmo diante deste olho, o que você tem a dizer? Como você está se sentindo diante deste grande olho? Atrás de mim, Sim. eu me sinto olhado. E com o olho da câmera na sua frente? O olho da câmera é uma coisa que eu já me acostumei, inclusive eu gosto, sou um pouco caetânico, até porque temos o mesmo signo de leão, né? Somos leoninos, egocêntricos, e acho que a gente adora ser filmado, né? Tá, será que agora a gente vai finalizar? Faz uma poesia sobre o olho agora. Junkbox de poesia. Eu não consigo fazer poesias agora nesse momento. É igual assim, você é poeta, faz um poema aí. Tô provocando. Vamos fazer associação livre? Oi? Associação livre? Do que? É assim, eu falo uma palavra e você fala a primeira palavra que vier na sua mente. Mais rápido possível, sem muita intervenção, sem muito pensamento. Isso aí é tipo a Xuxa fazer isso no programa. Ah, eu vou terminar a entrevista agora.